Você já imaginou que o verdadeiro poder do agro nos Estados Unidos não está nas mãos das grandes corporações, mas nas de indivíduos e famílias que discretamente dominam milhões de hectares? Isso mesmo. Enquanto todos falam de gigantes do mercado financeiro, são esses proprietários que influenciam o que você come, onde você vive e até os preços das terras. O mais surpreendente, eles controlam mais de 6 milhões de hectares, o equivalente a 2 vezes o tamanho da Bélgica. E muitas vezes começaram com pequenas propriedades, transformando-as em impérios com visão estratégica e uma capacidade de inovação que poucos ousam imaginar. Agora você deve estar se perguntando, como esses titãs chegaram lá? A resposta não é tão óbvia quanto parece. Não se trata apenas de herança de família, mas de estratégias ousadas e movimentos que desafiam a lógica do mercado. Quer descobrir os segredos que eles usam para controlar silenciosamente o setor agrícola nos Estados Unidos e influenciar a vida de milhões? Fique comigo e desvende as táticas por trás de um poder que poucos conhecem, mas que impacta diretamente a sua vida. Bem-vindo ao mundo do Agro Curioso! Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. E bora pro vídeo! 10º lugar, King Ranch Hearst. Fundado em 1853 pelo capitão Richard King e Gideon K. Lewis, o King Ranch está situado no sul do Texas, abrangendo 6 condados do estado. Com impressionantes 368.755 hectares, ou 911.215 acres, essa gigantesca propriedade é famosa por suas inovações no campo do agro e pecuária. Em 1940, o USDA reconheceu a raça Santa Gertrudes, criada no rancho, como a primeira raça de gado de corte desenvolvida nos Estados Unidos. Esse legado de inovação continua até hoje, tornando o King Ranch uma referência no setor. Para aqueles que desejam entender como a tradição e a inovação podem caminhar lado a lado no campo, o King Ranch é um verdadeiro exemplo. Além da criação de gado, com um rebanho de cerca de 190 mil bovinos e 1.250 equinos, o King Ranch também se destaca pela sua parceria com o Texas A&M University. Juntos, eles fundaram o King Ranch Institute for Ranch Management em 2003, em comemoração ao 150º aniversário da fazenda. O instituto se dedica a pesquisas avançadas em pecuária, carbono e programas de gestão e sucessão familiar. Esse tipo de iniciativa não só fortalece o legado da família King, mas também mostra como a educação e a ciência podem transformar o manejo de propriedades rurais em um modelo sustentável e altamente lucrativo. O valor de King Ranch é tão grande que até marcas icônicas como a Ford decidiram se associar ao seu nome. Desde 1999, a marca King Ranch aparece em versões especiais de veículos como o F-150, Super Duty, Explorer e Expedition, uma prova de como a tradição e a identidade de um rancho podem ser comercializadas de maneiras criativas e lucrativas. Atualmente, o valor da propriedade é estimado em 1,8 bilhão de dólares, uma soma que reflete não apenas o tamanho da terra, mas sua importância histórica e econômica no cenário agropecuário dos Estados Unidos. E o que torna o King Ranch ainda mais notável é o foco em inovação contínua, seja por meio de pesquisas no instituto ou pelo uso de práticas sustentáveis. O rancho permanece na vanguarda do manejo rural para que qualquer um que pense em investir em terras, o King Ranch oferece lições valiosas sobre como a integração de tradições, inovação e ciência pode aumentar exponencialmente o valor de uma propriedade. E conforme avançamos para o próximo grande nome da lista, a história de gestão de terra só fica mais interessante. 9º lugar, Brad Keeley. Brad Keeley, um dos maiores proprietários de terras nos Estados Unidos, construiu sua fortuna em um campo bem diferente do agro, o tabaco. Nascido no Kentucky, Keeley fez sua fortuna como fundador da Commonwealth Health Brands, uma empresa de tabaco que ele vendeu por impressionantes $1 bilhão. Desde então, ele se dedicou a adquirir terras, consolidando-se como uma figura de destaque no cenário rural. Hoje, ele possui mais de 404 mil hectares de terra distribuídas em estados como Novo México, Flórida e Texas, um patrimônio imenso que ele utiliza tanto para agropecuária quanto para conservação ambiental. Além de suas terras, Keeley também é o proprietário da histórica Codelaria Calumet, no Kentucky, que foi fundada em 1924.
Esta coudelaria é mundialmente conhecida e premiada em competições equestres, o que agrega ainda mais prestígio ao nome de Kiley, do setor agropecuário. Não é apenas a quantidade de terras que impressiona, mas também a forma como ele as utiliza para fins diversos. A combinação de propriedades rurais produtivas com a paixão pelos cavalos é um exemplo de como alguém pode diversificar seus investimentos dentro do setor agro e obter resultados grandiosos. Kiley, no entanto, não se limita apenas à pecuária e à agricultura. Ele também é um defensor ferrenho da conservação da vida selvagem. Um de seus projetos mais notáveis é o Centro de Conservação de Ungulados Tropicais na Flórida, que abriga espécies ameaçadas de extinção, como rinocerontes e outros grandes mamíferos. Essa dedicação à preservação ambiental demonstra que, para ele, as terras não são apenas um ativo econômico, mas também uma maneira de proteger a biodiversidade e contribuir para um futuro mais sustentável. E à medida que nos aprofundamos na lista, veremos que muitos outros grandes proprietários compartilham essa mesma visão de responsabilidade com suas propriedades. 8º lugar, Singleton Family. Os herdeiros de Henry Early Singleton, um engenheiro elétrico e magnata dos negócios, herdaram mais do que apenas uma fortuna. Eles herdaram uma vasta extensão de terras com aproximadamente 445 mil hectares espalhados pelo Novo México e Califórnia. A família Singleton é um exemplo claro de como a compra de terras iniciada na década de 1980 pode se transformar em um império agropecuário. Henry Singleton começou adquirindo suas propriedades com uma visão de longo prazo e hoje essa visão se materializa em uma das maiores operações de gado e cavalos dos Estados Unidos. O Singleton Ranch, com uma criação de gado composta por cerca de 10 mil fêmeas, é conhecido pela excelência na produção de gado Angus, uma das raças mais valorizadas no mercado de carne. Além disso, os cavalos criados no rancho, especialmente os garanhões Singleton, são fundamentais nas operações agropecuárias. A gestão da família é tão bem sucedida que em 2012, o Singleton Ranch recebeu o prestigiado Prêmio Brass Remuda, concedido pelo American Quarter Horse Association, uma honra que reforça a qualidade dos cavalos criados sob sua tutela. Mas não são apenas as operações agropecuárias que se destacam. A família Singleton também é conhecida por suas práticas sustentáveis de manejo das terras. Eles aplicam técnicas de conservação do solo e da água que garantem a preservação ambiental das regiões em que suas propriedades estão localizadas. A visão de Henry Singleton vai muito além do lucro imediato. Ele buscava criar um legado de uso responsável das terras, algo que continua a guiar os herdeiros. E o próximo grande nome da lista não é diferente, com um foco igualmente forte em gestão sustentável e preservação. 7º lugar, Buck Family. A família Buck, cofundadora da famosa rede de sanduíches Subway, construiu sua fortuna a partir de uma combinação única de negócios e investimentos em terras. Com mais de 500.191 hectares, suas propriedades florestais estão localizadas principalmente nos estados de Maine e Vermont, áreas conhecidas pela abundância de florestas de pinheiros. Peter Buck, um dos fundadores da Subway, dedicou parte de sua vida a investir em terras, comprando vastas extensões de florestas e consolidando um dos maiores patrimônios privados do setor madeireiro nos Estados Unidos. As florestas sob a posse da família Buck não são apenas um recurso comercial, elas são geridas de maneira sustentável. A conservação é um valor essencial para os herdeiros de Peter Buck, que continuam a apoiar iniciativas de manejo responsável. Em um mundo cada vez mais preocupado com as mudanças climáticas, a gestão sustentável das florestas tem sido um foco central da família, garantindo que essas terras possam continuar a ser produtivas e ambientalmente responsáveis. A família Buck se destaca no uso de suas propriedades para não gerar apenas lucro, mas também proteger os recursos naturais. Além disso, o legado da família Buck vai além das florestas. A influência de Peter Buck na Subway, uma das maiores cadeias de fast food do mundo, demonstra como um investimento inicial pode se transformar em um império global. Para quem está pensando em investir em propriedades ou diversificar seus negócios, a história dos Buck é um exemplo claro de como diferentes áreas, desde o setor de alimentação até o manejo de terras, podem se conectar e resultar em grande sucesso. E à medida que avançamos, veremos que muitos desses proprietários também têm em comum esse pensamento visionário. 6º lugar,
James Irving Família. A família Irving, proprietária de mais de 513 mil hectares de terras no estado do Maine, é um nome conhecido tanto na indústria florestal quanto no mundo empresarial. O patriarca James Irving, que faleceu recentemente em 2024, deixou um legado de práticas sustentáveis de gestão responsável de floresta. A fortuna da família Irving, estimada em 5,5 bilhões de dólares, remonta ao século XIX, quando o avô de James Dergable, J.D. Irving, expandiu de uma pequena serraria para um conglomerado internacional que abrange desde alimentos congelados até a construção naval. No entanto, são as vastas terras florestais do Maine que continuam a ser o coração da operação. A Irving Woodlands, uma divisão da J.D. Irving, é responsável pela gestão florestal dessas terras. O compromisso da família com a sustentabilidade é demonstrado pelo plantio de mais de 1 bilhão de árvores nos Estados Unidos e Canadá, uma iniciativa que não só garante o uso contínuo das terras, mas também contribui para a preservação da biodiversidade e combate às mudanças climáticas. Todas as florestas do Maine de propriedade dos Irvings são certificadas pela Forest Stewardship Council, uma distinção que comprova as práticas de manejo florestal responsável. Os herdeiros de James Irving, Jim e Robert, continuam o legado do seu pai, administrando o conglomerado com a mesma visão de responsabilidade social e desenvolvimento sustentável. Além de suas operações comerciais, a família é conhecida por apoiar causas filantrópicas e comunitárias, reafirmando seu compromisso com o bem-estar das regiões onde estão presentes. Ao analisar a trajetória dos Irving, fica claro que a combinação de visão de longo prazo, manejo sustentável e investimento contínuo em inovação pode transformar qualquer propriedade em um ativo de valor incalculável. Você percebeu o poder que está nas mãos dos maiores proprietários de terras agrícolas dos Estados Unidos? Eles não apenas possuem extensões impressionantes, mas também têm a visão e a estratégia para transformar essas terras em fontes de riqueza, sustentabilidade e inovação. A grande questão é, o que você vai fazer com esse conhecimento agora? Vai deixar passar a oportunidade de aprender com essas histórias e aplicar essas lições na sua própria vida? A chave está em agir. Já pensou em como você pode se posicionar no agro ou em como melhorar a gestão das suas próprias propriedades? Talvez seja a hora de investir, de pensar a longo prazo e de adotar práticas sustentáveis que vão garantir o futuro dos seus negócios. O que esses grandes nomes têm em comum é a habilidade de unir tradição e inovação. Será que você está pronto para fazer o mesmo? Se você gostou desse conteúdo e quer continuar explorando sistemas fascinantes, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui, vamos continuar revelando mais sobre o mundo das terras, propriedades e agropecuária. E não se esqueça de deixar nos comentários o que você mais aprendeu hoje. A sua opinião é valiosa para nós. E falando em aprender, não deixe de assistir a parte 2, onde vamos explorar os próximos gigantes do agro e como suas propriedades estão moldando o futuro da agricultura nos Estados Unidos. Não perca, está imperdível!